E aí, galera, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um quadro de Frente com os Midianitas. Nós estamos aqui gravando com o primeiro preleitor da semana, Deus transforma maldição em bênção. Mas como o canal ainda não tinha sido aberto, não tinha sido criado, estamos aqui repondo. Ele, a paz do Senhor. A paz do Senhor, varão. Eu confesso que foi um pouquinho difícil para lembrar de todos os tópicos da sua ministração, para formular algumas perguntas. Faz tanto tempo. Faz Imagina eu de lembrar, depois de ter ministrado em outras igrejas, em outras campanhas, aí eu sentei, Jesus amado, o que será que vai vir? Bom, a base, né? Eu acho que o foco da sua ministração foi sobre relacionamento com Deus. Relacionamento. Isso aí, eu gostaria já que você iniciasse falando sobre isso? Isso. Eu preguei baseado em Neemias capítulo 13, onde ele vai dizer assim, em vez disso, haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. E o texto base foi esse, mas eu acabei narrando em Números 22, onde Balaão ele foi contratado pelo rei Moabita, onde ele vê Israel diante da nação dele, e ele fala assim, se o Deus de Israel fez eles vencerem, se o rei de Israel os fizeram triunfar mediante todas essas guerras, ou seja, ele ouve do nosso Deus, do Deus de Israel, só que ele pensa da seguinte forma, se Deus fez por eles, também vai fazer por nós. Só que a diferença entre o rei moabita e o povo de Israel é literalmente o relacionamento que o povo de Israel tinha com Deus. O rei de Moabe, qual é o nome dele mesmo aí? Eu esqueci o nome dele. Balaque. Balaque, ele contrata Balaão a fim de Balaão soltar uma profecia e mediante essa profecia haveria o sacrifício e ele queria que as bênçãos do Senhor chegassem até o reino dele mediante sacrifício. Só que o Senhor ele não quer o nosso sacrifício. O nosso Senhor ele quer a obediência. A gente tem exemplos claros disso na Bíblia. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem outras passagens também quando Samuel chega para Saul e Saul ele queria resolver todos os problemas de desobediência dele a partir do sacrifício. Só que Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, para Deus você não serve mais, porque você é um rei que sacrifica demais e obedece pouco. Era melhor que você não sacrificasse nada ou sacrificasse pouco e você continuasse me obedecendo, você continuasse fazendo aquilo que Deus manda. Meu Deus. Forte, hein, Vadão? Ai, meu Deus. Continua, filho. Isso aí, vamos embora. Cara, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como você construiu o seu relacionamento com Cristo, porque a ministração foi a base sobre relacionamento. Eu gostaria que você contasse um pouco como foi para você construir o seu relacionamento com Cristo. Eu costumo dizer que eu fui criado na igreja, vou abaixar um pouquinho, eu fui criado na igreja batista tradicional e eu acabei me tornando cristão por osmose, porque os meus pais eles eram, na verdade os meus avós eram, os meus pais eles eram, e automaticamente eu estava ali e Deus é bom, Deus é fiel, Deus é lindo, mas eu só conhecia Deus por ouvir. Eu não sabia quem verdadeiramente era Ele. E eu vi o pessoal da Assembleia sempre julgando. Que negócio é esse de língua estranha? Que negócio é esse de profetada? Eu chamava até de adivinho. Ficar adivinhando a vida dos outros. Sabe da vida de um, sabe da vida de outro e entrega a revelação na igreja. Até que eu me lembro que um dia bem claro eu olhei e falei assim, Senhor, se isso tudo é verdade, faz comigo. E eu sempre tive isso na minha vida. Eu lia a Bíblia, eu entendia, mas tá, Paulo já morreu. Paulo escreveu, morreu, e aí? Eu quero saber agora de mim. Aonde que eu entro nisso? Aonde que eu me encaixo nisso? E a partir daí foram acontecendo uma série de fatores dentro da minha vida, onde dentro da igreja, eu dei uma voltinha pelo mundo ali, escondido, pelas entranhas da sociedade, e teve um momento que Deus ele virou para mim e falou assim, para você não dá mais dessa forma. E eu acabei indo de encontro a outras religiões, não vou citar aqui para não rolar um processo,
E eu acabei conhecendo esse lado meio obscuro. Até o dia que dentro de uma igreja eu falei assim, Deus ele havia me colocado dentro de um relacionamento com a pessoa e a voz dessa pessoa é do joelho roxo. Eu lembro que ela falou assim em um momento, nem sei se ela vai lembrar, mas ela falava assim, você não vai casar com a minha neta, mas Deus juntou vocês dois para você conhecer a Assembleia de Deus, para você conhecer quem é Ele. E teve um momento muito perdido, assim, onde eu não me encontrava mais em local nenhum. E eu entrei numa igreja bem pequenininha, com som chiando, perto de uma boca de fumo. E a maioria ali idosos, e eu entrei ali julgando tudo e a todos. Mas o meu coração ele só pensava em uma coisa. O meu coração ele pensava, cadê esse Deus que esse povo está adorando? Porque eu também preciso fazer parte, eu também preciso conhecer. Espirra. Aí e nisso, se eu não me engano, foi com 21 anos mais ou menos, 22, não lembro, eu acabei não me afastando de Deus, eu acabei saindo da Igreja Batista, e nisso eu comecei a conhecer o que eram os dons espirituais. Só que, junto de conhecer os dons espirituais, eu estava mais próximo de Deus? Sim. Isso foi aprimorado de certa forma, mas eu falei assim, eu ainda preciso de mais. E tem pouco tempo, tem 1 ano, menos, tem 6 meses, que Deus me usando, e o irmão que revela, o irmão que marcha, o irmão que roda, e eu falei assim, tem que ter um segredo, tem que ter alguma coisa que vai me fazer saber quem é Deus, mas não Deus que os outros falam, o Deus que eu falo com ele face a face. E foi através da oração. Através da oração, eu descobri que eu não preciso ter dom, como é que eu posso dizer? Está lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 12, que eu não preciso ter dom de profecia, que eu não preciso ter dom de revelação, que eu não preciso pregar muito bem, que eu não preciso ter uma boa eloquência, que eu não preciso fazer grandes obras dentro da casa do Senhor para eu poder ser visto. A única coisa que eu preciso é orar. A partir do momento que eu oro, eu crio uma ligação de dependência, porque ao invés de eu falar com um amigo, ao invés de eu falar com um parente, ao invés de eu falar com um pastor, eu falo diretamente com Deus. E quando você tem essa, eu vou dizer que é uma rotina de oração, você se torna dependente desse momento com Deus. Principalmente quando você vai dormir, que você deita a sua cabeça no seu travesseiro e você vai refletir sobre o dia, você vai refletir sobre a adversidade, você vai refletir... Eu costumo dizer que é quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e você fala com Deus aquilo que você não fala mais para ninguém. E esse é o momento certo, porque tem tipos diferentes de oração. A gente consegue andar em oração, andar conversando com Deus, porque orar de joelho é só você... É uma posição que você arruma. Mas a partir do momento que você sabe o que é o secreto, você vai andar na rua falando com Deus. Você vai chegar na faculdade e você vai falar com Deus. E eu lembro que no meio desse processo, eu lembro que um irmão virou para mim e falou assim, tem uma grande alegria chegando para você. E eu lembro muito que eu queria falar em língua estranha, porque eu não sei, para que servir eu também não sabia. Mas eu sei que teve um dia que eu acordei com a paz que excede todo o entendimento. E eu estava usando um fone parecido com esse aí que vocês viram e eu coloquei no trem. E nisso eu comecei com o hino cantando Te Agradeço por tudo que tens feito. E eu fechei os olhos e eu comecei a chorar dentro do trem. E eu quieto ali parado. Só que nisso eu deixei rolando lá no YouTube direto. E chegou numa canção que a minha vontade dentro daquele vagão era de sair correndo, era de gritar, era de chorar, era algo que estava comigo, era algo que estava fazendo parte de mim,
E eu sentia que aquilo estava me levando a um novo plano espiritual, onde eu saía daquela parte mais rasa e eu começava a entrar no mais profundo com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é pautado sobre uma única coisa: oração e sofrimento. Porque quem ora, renuncia. E o pecado, ele nunca foi... Eu já estou pregando aqui, se vocês não perceberam. O pecado, ele nunca foi ruim. O pecado é bom. Porque, momentaneamente, você está atendendo os seus próprios desejos que fazem parte da natureza pecaminosa que a gente herdou lá de Adão. A gente herdou lá do pecado. Só que quando você conhece Deus e você cria esse relacionamento com Ele, lá a alma é aquilo que está dentro de você que aprova ou reprova as suas atitudes. E a sua alma fala uma coisa, e a sua carne fala outra. E querendo ou não, quando você renuncia a você mesmo, você gera esse sofrimento. Continua a entrevista é isso, não? Dos criadores de o batismo no ônibus, veio aí o batismo no metrô. No trem, no vagão. Terrível. E só para terminar, eu cheguei na igreja falando umas línguas estranhas assim, que eu estava meio confuso. E eu lembro que eu cheguei, eu falei assim, pastor, uma segunda-feira, eu falei assim, pastor, preciso que o senhor faça uma oração forte. Eu tinha assim, mais um negócio de oração forte e específica. Aí ele, por quê? Aí eu, porque eu acho que eu estou endemoniado. Aí ele, por quê? Ele, pastor, eu estou falando um negócio estranho, e eu estou sabendo de um negócio também que eu não queria saber. Aí, e o pastor falou assim, varão, Deus, o Espírito Santo, ele está habitando em você. E depois desse dia, como diz o povo assembleano aí, foi só vitória. Cara, eu vejo que tu é muito jovem. Sim. E eu vejo que através das suas vivências, das quais você acabou de citar, vejo que você é um jovem já vocacionado ao ministério. Meu Deus. Eu gostaria que você dissesse um pouco pra gente sobre as suas experiências de ser um jovem vocacionado ao ministério. Um jovem vocacionado ao ministério? Isso aí. Vou dar um exemplo. Tem poucos dias que eu estava ajudando na libertação lá na igreja, e pessoas se converteram, gente chorou, o pessoal, cara, coisa linda. Só que existem os bastidores por trás disto. Sim. E quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem falando assim, vem pra cá. Aí eu, Satanás. Só que primeiro eu nem falei Satanás, primeiro eu falei assim, rapaz, mas eu vou mesmo. Eu falei assim, Jesus, que vontade de ir. E naquele... Eu não vou mentir não, porque tem gente que fala que eu sou santo e eu... Não, mentira. Todo mundo tem vontade de pecar. A diferença é que a gente não peca. E quando eu... Não peca não, a gente renuncia o pecado. E eu peguei e eu falei assim, Jesus, toma conta da minha alma. E eu falei assim, eu vou respirar, vou tomar um banho. E eu sei que eu tomei um banho, coloquei o telefone lá tocando louvor e eu deixei a mensagem lá rolando. Deixa aí. Rolando. E ser um jovem vocacionado ao ministério é que a maioria da juventude hoje pensa que ministério é isso aqui. É meia hora... Ó, vai cair. É meia hora de microfone na mão. Só que meia hora de microfone na mão é resultado de meses, de semanas, de horas, aonde você para e você fica assim, Deus, eu preciso de um socorro. E o microfone na mão é apenas o resultado disso. Porque ministério, é bom frisar isso aqui que eu vou postar isso aqui no Instagram, ministério nunca foi microfone na mão. Ministério nunca foi subir em cima de altar para poder falar bonito, para poder falar com eloquência, para poder ver o que alguém falou no Rios do Instagram, que tem pregador que é formado em Rios do Instagram. Hoje tem teólogo sendo formado e vai pregar dentro da igreja pelo aquilo que vê na internet. Sim. E se engana achando, pedindo a Deus isso aqui. E quando Deus dá isso aqui, a pessoa não aguenta. Porque isso aqui, como
esqueci o nome dela, a Valéria. missionária Valéria falou, todas as vezes que eu precisei de uma palavra, eu preguei ela. Quando eu preguei aqui sobre fé, lá em Abraão, esqueci agora, até onde está, sobre Abraão, eu estava vivendo um momento de fé. Quando eu preguei sobre Balaão, eu estava vivendo um momento onde eu precisava quebrar algumas barreiras que estavam existentes através do relacionamento. Quando eu preguei sobre João capítulo 5, se eu não me engano, sobre o enfermo lá no tanque de Betesda, eu estava precisando de uma cura espiritual. Ter ministério é muito mais. Eu vou melhorar, o meu pastor falou isso. Quem tem ministério nunca cumpre o ministério pela glória que ele tem, mas cumpre pela vocação que Deus chamou, e essa vocação, quando você não cumpre, Deus ele automaticamente ele te dá uma cobrança e ele te cobra exatamente o que você deve falar. Ele te cobra o que você deve fazer, ele te cobra o que você deve ministrar. Vai embora aí, senão eu vou embora também. Meu Deus. Cara, eu acho que por aqui a gente já chega já no final. E, cara, glória a Deus pela sua participação. Gostei a beça. Inclusive, já vou em casa já. Meu Deus, isso aqui tem que estudar. E ele falou ó, que, eu brincando aqui, ele falou que não era pra eu voltar mais não, tá vendo? Isso é falsidade, tá, Varão? É por isso que ele não vai voltar, galera. Cara, eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, você deixasse uma palavra para as pessoas que estão em casa. Deixasse uma palavra? Isso aí. A palavra que eu vou deixar tá lá em Deuteronômio 29. E essa palavra ela tem me seguido durante alguns meses. Não existe segredo para ser próspero. Quer dizer, existe, mas não existe uma fórmula mágica para você conseguir alcançar a prosperidade, para você tentar conseguir alcançar a bênção. E lá em Deuteronômio 29 vai dizer, é para lá, não é? Se atentamente ouvires a voz de Deus, ouvires a minha voz, e cumprires todos os meus caminhos, e cumprires todos os meus preceitos. A palavra vai dizer que ele ouvirá do céu, e as bênçãos do Senhor irão te acompanhar. Se existe um caminho para você prosperar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida cotidiana no geral, só tem um caminho: ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que a Bíblia determina. Meu Deus, glória a Deus.